Olá, estudantes! Eu sou a professora Suliane e a aula de hoje é a aula de número 68. É uma retomada sobre os elementos da cartografia. Mas antes de começar a aula, vale lembrar que você, estudante, que faz as atividades pelo aplicativo Aula Paraná, não deixa de clicar no formulário da aula de hoje, responder e garantir a sua presença. Quanto você, estudante, que por algum motivo está sem acesso ao aplicativo, fique atento ao prazo de retirada e entrega das atividades impressas na sua escola. Para todos os estudantes é importante ter em mãos o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, para que você possa fazer as suas anotações, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje. Qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? Então, é uma retomada ali da cartografia, mas nós vamos focar nas escalas, tá? Diferenciar escala numérica e escala gráfica e conhecer os cálculos da escala. Mas antes, vamos definir o que é cartografia, que é importante a gente saber. Então, cartografia é a ciência que representa graficamente uma área geográfica, né, um espaço, ou uma superfície plana. É o estudo que atua na concepção, a produção, divulgação, representação e todo o processo dos mapas. Essa aqui é uma definição da Associação Cartográfica Internacional, tá? Mas a cartografia vai envolver outras coisas também. Então, além daquela representação física da superfície, né? Além de eu conhecer ali o relevo, a hidrografia, o clima, a cartografia ela também é utilizada para ilustrar a realidade social, econômica, história, cultural dos povos, da população. O estudo dos mapas, ele é por muitas vezes traduzido como uma mistura de ciência, porque a cartografia ela é uma ciência, também de arte, né, para essa criação ali da elaboração dos mapas e tecnologia, que envolve mais de um indivíduo. A cartografia envolve, além da elaboração, investigação científica, envolvendo a matemática, história e tecnologia. Então, para que eu tenha uma produção ali cartográfica, eu vou precisar de um envolvimento ali, né, científico, arte, matemática, história e também a tecnologia. Então, vamos lá. No modelo atual de civilização, a cartografia desempenha importante papel na compreensão de fenômenos sociais e geográficos. Está envolvida, por exemplo, no uso da terra, na previsão do tempo. Então, quando a gente está, né, lá sentado no nosso sofá assistindo o jornal, tem a previsão do tempo e vem ali um mapa do Brasil. Então, as regiões que vão ter certo, né, tempo no dia seguinte, como que vai ser. Manejo florestal e até a construção de estradas, né? Então, a cartografia ela desenvolve esse papel muito importante para que possa ser compreendido esses fenômenos sociais e geográficos. Conhecimento sobre as riquezas minerais e até a navegação depende de estudos cartográficos. Então, a cartografia ela vai estar em diversas atividades do cotidiano e ela vai fazer parte também ali de diversas profissões. E agora nós vamos para a nossa primeira atividade, nosso primeiro quiz. Presta bastante atenção. 1. Assinale a alternativa incorreta, ok? Em relação à cartografia. A. É a ciência que representa graficamente uma área geográfica ou uma superfície plana. B. É utilizada para ilustrar a realidade social, econômica, histórica e cultural. C. Envolve a matemática, história e tecnologia. Ou alternativa D, compreende fenômenos geográficos. Já os sociais, o fenômeno social, está fora do seu alcance. Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver quem acertou a atividade? Então, vamos lá, né? Assinale a alternativa incorreta em relação à cartografia. Então, a gente tinha lá, alternativa A, ciência que representa graficamente uma superfície plana, né, uma área geográfica, um espaço? Correto. É utilizada para ilustrar a realidade social, econômica, política e cultural? Correto. Envolve matemática, história e tecnologia? Sim, para a produção dos mapas envolve sim. D. Compreende fenômenos geográficos? Tá certo. Já os sociais estão fora do seu alcance. Não é verdade, né? Ele ilustra também realidade social, econômica, histórica e cultural. Então, para você que acertou a atividade, parabéns. E agora a gente vai falar de escala. Então, nós já definimos ali o que é cartografia e agora a gente vai falar da escala, tá? Então, presta bastante atenção. Escala geográfica. A escala geográfica corresponde à área de abrangência, tá? De um determinado estudo. Então, por exemplo, o bairro, o município, o estado, o país, o continente é uma área, é um espaço. Então, escala geográfica. Escala cartográfica, ela é a proporção de redução dessa área aqui, da paisagem real, do tamanho real, para sua representação no mapa. Então, se eu vou fazer um estudo lá sobre o meu bairro, né? Então, eu não consigo colocar o bairro, o seu tamanho real no papel. Ele precisa passar por uma transformação ali de medida, né, o seu tamanho real, para uma representação de escala cartográfica. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá. Formas de representação da escala geográfica. Então, a escala cartográfica, ela pode ser numérica ou gráfica. Então, a gente vai começar falando da escala numérica. Presta atenção. A escala numérica é a representação das proporções entre o espaço real e o mapa através de números. Então, entre a paisagem real, né, seja ali o estado, o bairro, o país, o continente e o mapa, tá? Por exemplo, nós temos um exemplo de escala aqui, 1 para 100.000, ok? É um exemplo de escala numérica. Então, nós vamos sempre encontrar 3 elementos nesse tipo de escala. O número 1, ele sempre vai estar presente, o número 1. 2 pontos ou um traço também, eles vão sempre estar presentes. E um número que indica o número de vezes que a representação foi reduzida. Então, a escala 1 para 100.000 quer dizer que foi 100.000 vezes reduzida aquela paisagem real. Então, vamos lá. Assim, nós temos 1 para 100.000, ok? Por exemplo, 1 centímetro no mapa significa 1 quilômetro na paisagem real. Como que eu sei disso? Vamos lá. 1 centímetro no mapa equivale a 100.000 centímetros na realidade. 100.000 centímetros é igual a 1.000 metros e 1.000 metros é igual a 1 quilômetro. Então, eu preciso fazer essa transformação de centímetros para quilômetro para que eu possa saber ali, né, ao que corresponde essa escala que eu estou estudando. Então, vamos lá. E para isso, né, nós podemos utilizar como material de apoio essa tabela de transformação, né, de unidades de medida. Então, no exemplo, né, nós tínhamos lá 100.000 centímetros. Seguindo a regrinha, né, de cortar os zeros, para eu chegar aqui nos metros, cortando esses dois, eu vou ter 1.000 metros. Cortando os 5, né, eu vou ter 1 quilômetro, ok? Então, 1 centímetro no meu mapa, de uma escala 1 para 100.000, corresponde a 1 quilômetro na paisagem real, ok? Então, vamos lá. Então, aquela que nós estudamos é a escala numérica. Agora a gente vai falar da escala gráfica. É uma representação usada nos mapas para expressar medidas. Trata-se de uma linha horizontal
com retângulos brancos e negros que indicam os valores expressos no mapa equivalentes ao espaço real. Então, na escala gráfica, nós precisamos observar quais são os valores expressos. Cada centímetro da escala vai corresponder a uma certa distância, expressa em metros ou em quilômetros. Então, vamos ver o exemplo. Vamos lá. Então, na escala, né, há o valor numérico de 1 para 500 mil. Então, eu já sei, né, que 1 centímetro no meu mapa corresponde a 500 mil centímetros da paisagem real, do tamanho real, tá? 1 centímetro nessa escala equivale a 500 mil centímetros. Se fizermos a conversão utilizando aquela tabelinha lá de transformação, nós vamos ter 500 mil centímetros, corresponde a 5 mil metros ou 5 quilômetros. Então, essa daqui é uma representação de uma escala gráfica, porque ela está em gráfico, né? Então, nós vamos ter 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros no terreno, né? Então, a cada 1 centímetro no mapa, eu vou ter 5 quilômetros no terreno, ok? Outro exemplo, na escala, né, de valor numérico, 1 para 200 mil. Então, eu preciso fazer aquela conversão, aquela transformação de centímetros para metros, de metros para quilômetros. Então, eu já sei que 1 centímetro no meu mapa corresponde a 200 mil centímetros na paisagem real. Então, se fizermos a conversão, vamos ter 200 mil centímetros, que é igual a 2 mil metros ou 2 quilômetros. Então, cada 1 centímetro, né, no meu mapa vai corresponder a 2 quilômetros. Essa daqui é a escala gráfica. Ela está aqui por centímetro e por quanto corresponde o valor real na paisagem. Mais um exemplo, para ficar bem fixado. Tá? Na escala, há o valor numérico 1 para 5 milhões, né? Isso significa que cada 1 centímetro no mapa, né, equivale a 5 milhões de centímetros na paisagem real. Se fizermos a conversão, nós vamos ter 5 milhões de centímetros é igual a 50 mil metros ou 50 quilômetros. Então, cada 1 centímetro nessa escala vai corresponder a 50 quilômetros. Vejam que ela vai de 0, 50, 100, 150, 200, de 50 em 50, ok? E agora nós vamos para uma atividade, presta bastante atenção. Então, nós temos um mapa abaixo e ele representa, né, um tipo de escala. Então, até a professora, né, circulou aqui escala. Qual é o tipo de escala que esse mapa está representando? Agora a atividade é com vocês. Então, pessoal, conseguiram responder o exercício? Vamos ver quem acertou? Então, vamos lá. Esse mapa abaixo apresenta qual tipo de escala? Então, essa escala aqui é uma escala gráfica, né? Porque ela está em gráficos, ok? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção, saber diferenciar a numérica da gráfica. Para quem acertou, parabéns. Então, vamos lá. Ó, um esqueminha aqui para fixar bem o conteúdo. Escala numérica, ela vai ser dessa forma aqui, né? Como que eu leio?
1 centímetro no mapa equivale a 500 mil centímetros na realidade, na paisagem real. Ou seja, a realidade foi reduzida 500 mil vezes. Olha, gente, como é importante a gente conhecer a escala, né? Escala gráfica, ela vai ser em gráfico. Como que eu vou ler? 1 centímetro no mapa equivale a 5 quilômetros, ok? 2 centímetros no mapa equivale a 10 quilômetros, ok? Então, vamos lá, continuando. Tamanhos da escala cartográfica. Uma representação cartográfica, ela pode ser de escala grande, média ou pequena. Presta atenção. Grande, mais detalhes. Maiores vão ser os detalhes de informação que eu vou ter no meu mapa. Por exemplo, uma escala 1 para 20 mil. Se eu estou ali vendo o mapa de um bairro numa escala 1 para 20 mil, eu vou conseguir ver uma riqueza de detalhes, né? Vou conseguir ver as ruas, as construções. Uma escala de médio, né? Uma escala média, o detalhamento ela é média. Por exemplo, uma escala 1 para 200 mil. Né? Então, eu já não vou mais ver tantos detalhes ali de riqueza. Se eu estou trabalhando, por exemplo, uma cidade, um estado, né? Eu vou ter alguns detalhes, mas detalhes médios, a médio porte. Eu já não consigo mais ver as ruas, eu já não consigo mais ver as construções. E pequena, pouco detalhamento, né? No caso aqui, 1 para 20 milhões. Então, é uma escala que eu vou ter poucos detalhes. Pensem no mapa do Brasil. Né? O que eu vou conseguir ver? Alguns principais rios, algumas principais ferrovias, mas os detalhes reais da paisagem nessa escala eu não consigo, tá? Por quê? Então, no primeiro caso, a realidade foi reduzida 20 mil vezes. Já, né, no terceiro caso, ela foi reduzida 20 milhões de vezes. Então, a gente tem essa diferença aí, tá bom? Então, aqui, né, o exemplo do tamanho da escala cartográfica. Então, uma escala 1 para 80 milhões e uma escala 1 para 160 milhões. Então, a gente pode ver até o tamanho, a proporção aqui do mapa. Exemplos, né, calculando a distância real. Então, é possível a gente calcular a distância de uma localidade para outra se a gente conhecer a escala daquele mapa. Tá? Então, calcular a distância real entre dois pontos separados por 5 centímetros de distância no mapa. Imagine que nesse meu mapa existam 5 centímetros, né, a reguinha ali, 5 centímetros de distância, num mapa de escala 1 para 300 mil. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou calcular a distância, né? Então, 5 centímetros no meu mapa, eu vou ter que multiplicar por 300 mil centímetros. E aí eu vou ter 1.500.000 centímetros, que transformados em quilômetros, né, passando pelaquela tabelinha de transformação, eu vou ter 15 quilômetros. Então, a distância entre dois pontos, né, na paisagem real é de 15 quilômetros. Essa fotografia aqui a professora utilizou para ilustrar, tá? Porque nós temos aqui, né, São Paulo e Rio de Janeiro. Claro que a distância entre São Paulo e Rio de Janeiro é bem maior. Mas o que eu quis mostrar para vocês? Que a gente traçando uma linha reta no mapa, nós conseguimos calcular a partir da escala a distância real, tá bom? E é isso que nós vamos fazer agora. Vamos fazer um cálculo, tá bom? Então vamos lá. 3. Em um mapa onde 1 centímetro é igual a 2 quilômetros, quantos quilômetros separam duas cidades distantes? 10 centímetros no mapa. Então, traçando ali no mapa, né, uma linha de 10 centímetros, qual que é a distância entre essas duas cidades? Agora a atividade é com vocês.
Então, pessoal, vamos ver se você conseguiu responder essa atividade? Então, vamos lá. Em um mapa onde 1 centímetro é igual a 2 quilômetros, quantos quilômetros separam duas cidades distantes 10 centímetros no mapa? Então, o que a gente tinha que fazer? Nós tínhamos que fazer uma conta ali de multiplicação, né? Então, eu sei que 1 centímetro, né, o meu mapa, equivale a 2 quilômetros. E eu quero saber quantos quilômetros separam as cidades numa distância de 10 centímetros. Então, eu tenho que descobrir esse valor de x aqui. Então, eu vou fazer uma multiplicação, né? 1 vezes x é igual a 10 vezes 2. 1 vezes x é x, né? Igual a 10 vezes 2, 20. Então, eu sei que a distância entre duas cidades, né, dois pontos ali na paisagem real, é de 20 quilômetros. Então, para quem assinalou a alternativa D, está de parabéns, ok? Eu espero que vocês tenham aprendido nessa aula, né? A gente estudou ali as diferenças de escala numérica, de escala gráfica. Podemos aprender um pouquinho como faz a leitura, né? Essa transformação de centímetros em metros, de metros em quilômetros. E eu encontro vocês na nossa próxima aula.